E aí, gente? Eu me lembro que um tempo atrás vocês pediam muito pra eu fazer vídeo de um tema chamado Pretty Blood. E, nossa, eu vou ser sincero aqui com vocês como alguém que já foi adolescente. Alguém que já quis ser edgy. Isso não tem graça. Hoje em dia, como adulto, saber que adolescentes consomem e acham isso aqui maneiro me dá medo genuíno. Medo da segurança e do que anda passando na cabecinha de vocês. Nos meus 2 vídeos de Pretty Blood, eu não enalteço a obra em momento algum. Aliás, na segunda parte, um pouco, porque a criadora decidiu colocar uma lore. E nesse vídeo eu vou usar o mesmo argumento que eu usei pra fazer o meu primeiro vídeo de Pretty Blood. Se eu fazer esse vídeo, sendo a dúvida de vocês pra não procurarem sobre, meus amigos... Há um tempo atrás na internet, um monte de projetos surgiu lá na Newgrounds, YouTube, Dailymotion, blogs afora e sites dedicados. Nesses locais, um monte de animadores amadores lançavam seus projetos. Disso saíram projetos como Neo Rosa, Butch and Pansy, Happy Tree Friends e Alfred's Playhouse, entre outros que eu não vou lembrar agora. Dessa época, esse tipo de animação ficou cult, digamos assim, e todas elas tinham algo em comum: gore desenfreado. Isso meio que se tornou uma estética, e eu entendo a parte entre muitas aspas artística e a parte cult disso. Tem muito gore também, mas tem diferença do meu ponto de vista. Nessas animações eu sinto que a parada é bem mais fetichista do que qualquer outra coisa. O prazer em ver um horror corporal de forma lenta e detalhada. Isso tu não encontra em filmes como Halloween ou Sexta-feira 13, por exemplo. Essa adoração. Uma cena rápida de gore é uma coisa. Agora, uma sequência inteira dedicada a tudo explícita, isso é demais. E por isso o gosto de alguns adolescentes me incomoda profundamente. Assim como Pretty Blood, Terrible Mouse é uma série que se baseia nessa estética gráfica dos anos 2000 a lá Newgrounds. E essa série tem lore. Nessa altura do campeonato eu não me importo tanto, mas ela tem. O meu intuito com esse vídeo é fazer vocês não irem atrás. É o famoso eu pesquisei pra que você não tenha que pesquisar. Todo mundo está ganhando com isso. Eu um pouco mais do que vocês, mas todo mundo está ganhando. Esse vídeo aqui não vai enaltecer obra alguma, e óbvio que eu vou censurar tudo. Então aguenta aí. Tudo começa, quem ganha é a diversão. Pra vocês, o mais puro entretenimento. Não vai enaltecer obra alguma, e óbvio que eu vou censurar tudo. Então aguenta aí. O palco da pseudo-história de Terrible Mouse é um hospital abandonado frequentado única e exclusivamente por crianças. E bom, esse hospital é comandado por Lorna, que é essa ratinha aí. E ó, o bingo de Red Flag tá apitando. Essa série contém furries. No canal do criador, a gente tem um total de 6 vídeos, e os 2 primeiros são só editzinhas com muito gore e apelo pro corpo da personagem, e isso é assustador. Uma coisa que se repete muito nessa série, que eu fico extremamente desconfortável, é uma certa conotação nos episódios. Em algumas cenas. É um arregaô ali, é um movimento estranho aqui. Isso durante a execução de personagens. Caso tu esteja se perguntando aonde estão as partes fetichistas que eu falei, então nesses momentos. Um adendo aqui, de todas as séries pesadas que eu cobri e de todas que eu conheço, Terrible Mouse é provavelmente a pior justamente por conta desse apelo, que na minha opinião deixa tudo bem mais pesado. Mas enfim. Nesse primeiro vídeo, fica claro logo no começo que esse hospital é algo clandestino. A Lorna não é médica, ela apenas se passa por médica. E a sua abordagem, a forma que ela vende os seus serviços médicos, são feitos propositalmente para atrair crianças. E isso de fato funciona. Isso porque na sala de espera nós temos 3 crianças esperando por atendimento. São elas Nana, Ross e Robbie. Nenhum deles está aí por estar machucado, eles só estão doentes mesmo. Por algum motivo, o Robbie tá com medo da doutora, e o Ross assusta ele. Até aí, tudo normal. E depois disso tudo, a doutora finalmente aparece. E à primeira vista a gente nota que ela é uma cavalo, uma doutora normal. Meus amigos, Mouse Doctor. Eu já sei pra onde isso tudo vai, até porque eu tive que ver pra escrever o vídeo. O Ross não precisa de tratamento. Os únicos que estão aí atrás de cuidado é a Nana e o Robbie. O Ross só veio acompanhar mesmo. A doutora Rato não vai deixar ele ir embora. Ela vai ficar fazendo carinha e fazendo vozinha pra tentar convencer ele a ficar. Mas ela não consegue. Até mesmo a Nana vai tentar fazer ele ficar, mas nada disso convence ele. Até que isso acontece. O Ross não ia ficar, mas agora ele desconfia dela. Ele vai ficar pela segurança dos seus amigos. E a segunda red flag vem na cena seguinte. Isso porque abrindo uma porta, a gente descobre que o hospital funciona no subsolo. A gente vê uma escadaria a lá The Oldest View. E, bom, descendo lá embaixo, muitas crianças. O que eles encontram é uma creche? Uma pediatria? Não sei ao certo. O Ross vai ficar receoso em descer. Com isso, a Lorna só empurra ele e pronto. Todos estão lá embaixo. E nessa parte, a gente vai ter aquele momento
Lobo em Pele de Cordeiro, aonde a Lorna trata todas as crianças bem. A Nana se encanta pela Lorna e vai abraçar ela. O Rob fica com medo, esse cara tem medo de tudo. E quanto ao Ross, esse cara é valente. Ele nota no semblante da Lorna que tem algo errado e não cai nesse papo. Ele é aquele típico personagem que não vai abaixar a guarda nunca. Curioso que todos eles têm em média de 10 a 12 anos, né? Mas, ok. Depois de muito abraço e cerimônia, hora de medicar geral. E detalhe, ninguém questiona o que é as pílulas e o que elas poderiam fazer. Mas, enfim, geral toma. Menos o Rob e o Ross. A Nana também não, porque o Ross puxa ela bem na hora. Ele puxou ela porque ele tá notando que as coisas não estão certas. A Nana até comenta que só ele tá desconfiando assim. E nisso, ele pede pra ela olhar pra trás. As pílulas que ela havia entregado a todos eram soníferos e eram pra todos estarem dormindo, incluindo o nosso trio maluco. Mas como o Ross estragou todos os planos, agora eles são testemunhas. E a Lorna não vai deixar isso impune. Quando a Lorna assume sua forma animalesca, ela perde certos traços humanizantes pra ficar assim. Dentes grandes, unhas grandes. Nessa hora que ia começar o dedo no cu Guitar Hero, o Ross pega o Rob e corre pras escadas. E é quando eles chegam nas escadas que eles notam que eles se esqueceram da Nana. E, bom, a Lorna já chegou na Nana e eu obviamente não vou mostrar o que acontece. O que acontece é que o Ross não quer voltar por ela. O Caba só quer fugir. Enquanto o Rob, ele tá cansado de ser taxado como covarde. Então ele vai lá por conta. Ele consegue salvar a Nana jogando o cachecol. Ele consegue salvar a Nana jogando o cachecol dele na Lorna. Jogando o cachecol dele na Lorna. Ele consegue salvar a Nana. Ele consegue salvar a Nana jogando o cachecol dele na Lorna. Foi, e agora ele é o alvo. Na correria, a Lorna acaba acertando o Ross e nesse meio tempo, o Rob consegue subir toda a escada a tempo. Basicamente incriminando a Lorna pros demais pacientes que estavam lá em cima. Mas o vídeo não ia deixar tão fácil assim pro nosso amigo Rob. Correto. A Lorna desliga o seu modo ela consegue convencer as outras crianças de que ela é de boa. E mais do que isso, ela faz todo mundo acreditar que foi o Rob que atacou ela. Ela esfaqueia ele e consegue descer todos os pacientes lá pra baixo. Rob, Nana e Ross estão vivos, mas presos e escondidos. Enquanto isso, a Lorna tá dando cabo de todo mundo que chegou no hospital dela, só pra se divertir. E eu vou ser sincero, a gente ainda tem pelo menos 8 minutos de vídeo pra ver, mas são 8 minutos de puramente gore. É só isso, literalmente. Todas as crianças vão conversar com Deus, incluindo o nosso trio maluco. Aliás, o Rob não é mostrado ele sendo um bobo, mas fica subentendido que pelo menos ele foi pego pela Lorna. E cara, tudo nessa série é muito gráfico. Muito mais do que em Pretty Blood. Ah, e nesses 8 minutos que se passaram, realmente não teve nada do que se aproveitar além de gore. Felizmente não. Durante essa carniça que a gente vê, a gente tem uma cena um pouquinho importante. Em certo momento, durante a passagem da Nana, a gente descobre que existe uma criança vivendo nos esgotos daquele hospital. Talvez tentando arranjar um jeito de sair? Não sei. Agora, antes da gente continuar pro próximo vídeo, eu preciso explicar uma coisinha. As crianças são humanos. Ok. A Lorna é um rato? Ok. Agora, esse mano, eu não sei ao certo o que ele é. Eu tenho a leve impressão de que ele é uma espécie de slime, ou então uma criança que ficou tanto tempo no esgoto que virou um com ele. E vocês já vão entender o porquê dessa suposição. Não é só uma criança suja. E, bom, antes desse vídeo acabar, a gente acaba entendendo o porquê de tudo isso acontecer. Basicamente, isso tudo que a gente acabou de ver é uma revolta dos animais. Já viu o vídeo Save Ralph, que faz parte daquela iniciativa de paratestes em animais? Bom, basicamente toda a industrialização da vida animal no universo dessa série teve o seu preço. Esse hospital falso é uma espécie de vingança, onde a morte de crianças gera dinheiro para os seus donos. É dito que algumas crianças conseguem sobreviver ao hospital e elas ficam se escondendo por lá. Agora vocês devem estar se perguntando como que ceifar crianças gera dinheiro para esse hospital. A gente descobre isso no próximo vídeo. Por que tantos traders gostam do aplicativo Xnova? Xnova? Vamos ver. Um aplicativo? Devem estar se perguntando como que ceifar crianças gera dinheiro para esse hospital. A gente descobre isso no próximo vídeo. Como eles geram dinheiro com crianças? Uma rinha da Lorna contra as crianças. Nos andares mais abaixo desse hospital, a gente descobre que a Lorna participa de uma rinha com crianças. Chicken Jockey, Lorna Jockey. Aonde, obviamente, a Lorna sempre sai vitoriosa. Nesse lugar a gente tem a plateia, que acompanha as lutas, e que por algum motivo se parecem muito com a Rini de Pretty Blood. É bem o tipo de local que ela frequentaria. E claro, a gente tem trapaça, a favor da Lorna. Existem 2 caras monitorando as brigas. E se por algum motivo do além alguma criança conseguir uma vantagem pra cima da Lorna, eles apagam essa criança. No momento do vídeo que a gente tá, já tem uma luta acontecendo. E em um dos encanamentos da arquibancada, simplesmente o garoto Limo que nós vimos tá saindo pra fora. Até parece que ele tem um plano em mente. Enquanto uma luta acontece no ringue, no topo dele tem uma gaiola com uma renca de criança esperando pra sua vez. E dentre essas crianças novas, a gente tem o único sobrevivente do nosso trio maluco.
o Robbie. Ficou justo mais covarde, né? Mas fazer o quê? O Robbie vai tentar fazer amizade com uma criança chamada Luke, que também tá preso nessa gaiola. Mas o Luke não é do tipo amigável. Todo Edgezinho, ele devia jogar Ragnarok com asinha de demônio nas costas. Depois de terminar a luta que tava acontecendo, a Lorna desce a gaiola pra fazer novas vítimas. E a primeira criança que ela pega, é claro, que é o Robbie. Ela quer tirar os atrasos do último vídeo. Mas, bom, o Luke, valente do jeito que ele é, não tá ali pra esperar pela morte. Afinal, ele tinha uma faca com ele. E, sim, ele vai atacar a Lorna pelas costas. E no ar, enquanto ele tá pra apunhalar ela, os atiradores da Lorna acertam a faca. Mas isso não parou o Luke, que começa a enforcar a Lorna. Enquanto ele faz isso, ele pede pra que o Robbie pegue a faca dele e termine com a Lorna. O Robbie até pega a faca, mas congela. Ele simplesmente não consegue apunhalar ela. E, o tempo deles acaba e a Lorna vira o jogo de novo. E se vocês querem saber, essa atitude do Robbie de não atacar a Lorna vai fazer o Luke pensar que o Robbie trabalha com a Lorna. Um moleque infiltrado. O Robbie foi amarrado e colocado na gaiola de novo. Mas o Luke, não. O Luke é diferente. A Lorna gostou dessa ousadia dele e ela quer desafiar ele pra algo. E o desafio é o seguinte: ela vai injetar no Luke uma seringa que faria ele ficar forte a porradas. Ele não ia morrer, basicamente. E nela, ela injeta uma seringa que faria ela ficar mais rápida. Tá, e qual que é o desafio do Luke? Se ele conseguir ganhar da Lorna numa briga com luvas de boxe, ele ganha a liberdade de volta. E, bom, ele consegue bater na Lorna. Ele bate muito na Lorna. E eu vou precisar elogiar essa animação nessa parte. Essa parte é um show de animação e fluidez. A gente tá vendo uma criança batendo uma rata gigante? Sim, mas vamos fingir que é algo bom e legal? A animação é fluida e de certa forma criativa nessa parte. Parabéns. Enfim, mas não pensa que é só o Luke que bate nessa parte não. Ele apanha bastante da Lorna também. Mas por conta da injeção que ele tomou, ele meio que tá imune. As porradas doem, mas ele não vai colapsar por causa disso. E isso até o efeito permanecer no corpo dele. Uma hora esse efeito vai sair, né? E saiu. E nessa hora começa o momento de novo, aonde a Lorna vai dar um fim em Luke e de forma lenta e dolorosa. Mas então, lembra do garoto Limo que saiu do esgoto? Ele tava vendo a luta toda e resolveu tentar agir agora. Como? Ele se coloca na frente do Luke na hora de um soco. A mão da Lorna meio que atravessa ele, afinal o cara é um slime gigante. E isso deixa ela presa nele. E enquanto presa, o garoto Limo desce a gaiola pra libertar o Robbie, que tava até agora preso lá em cima, coitado. Enquanto o garoto Limo consola o Robbie, um dos capangas usa de água, ou seja lá o que é isso aí, pra libertar a Lorna. E isso dá certo. O Robbie sai correndo, e o garoto Limo, bom, ele vai ficar de exemplo. E no final desse vídeo, a gente descobre que tudo isso que a gente viu tem um mandante. Abre aspas, na verdade, independente de ganhar ou perder, o rato ao competidor. E há desafios mais aterrorizantes esperando por eles. Esse hospital funciona como uma máfia, onde a casa sempre ganha. E nós temos um mandante dessa máfia. Próximo vídeo. Antes de sair daquele ringue, o Robbie conseguiu carregar o corpo do Luke pra fora. E a Lorna tava tão entretida com o garoto Limo que ela sequer... O David Jones... Ah, o pessoal não sabe. A Lorna tava tão entretida com o garoto Limo que ela sequer deu bola pra isso, por enquanto. Robbie vai levar o Luke pra um depósito, que tem um fantasma nele, ok? E quando o Luke acorda, ele vai estar incrivelmente bravo com o Robbie. Afinal, se não fosse por ele ter ficado ali parado, eles teriam conseguido matar a Lorna. O Luke fica bravo com ele e bate nele. Eles brigam, mas logo precisam fazer as pazes, afinal, não é brigando que eles saem de lá com vida. Durante essa discussão, os personagens acabam descobrindo um papel que mostra todos os andares daquele local onde eles estão. Eles estão no 11º andar, e pra sair eles precisam voltar pro primeiro. Agora, o que tá acontecendo afinal? Vocês lembram que a gente viu que os animais estavam fazendo desse hospital uma vingança perante a tudo que os humanos já fizeram com os animais ao longo dos anos? Então, eles destroem as crianças numa rinha pra crianças e depois comercializam a sua carne pra consumo. É isso mesmo que tu ouviu, isso aqui é um abatedouro. Enquanto eles ainda estão naquele depósito, o Robbie acaba encontrando uma caixa contendo os dados das vítimas da Lorna. Tal qual o gado no abate, as crianças têm identificações. E é aqui que o Robbie descobre que de fato os seus amigos se foram. E isso tira o chão dele. Eu acredito que essa cena seja pra mostrar uma possível aproximação do Robbie e do Luke. Isso que o Luke é todo durão e fechado. Me identifico com o Luke. Vocês lembram que tinha uma fantasma nessa sala? Então, essa caixa confirma que aquela fantasma é uma das vítimas da Lorna, coisa que não é muito difícil de se deduzir. E o seu nome era Zimo. E tá, né? Os nossos heróis têm que sair daí. Eles estão no 11º andar. Opa, outro detalhe importante. O açougueiro que separa as carnes dos corpos pra venda, ele já sabe que tem crianças à solta e tá indo atrás deles. Os dois se armam e começam a subir. E toda essa rota deles está sendo monitorada pelo Big Boss desse lugar. Falando nele, a Lorna capturou o garoto Slime e tá levando ele pro quarto dela. Por quê? E nessa parte a gente descobre que a Lorna não é a única mommy desse lugar. Tem mais duas, Leima e Leilu, mas elas não são exploradas nesse episódio. Que peninha. Cara, eu espero muito que não esteja pegando a minha máquina trabalhando. Mano, como você conseguiu ser tão bem sucedido? Eu não consigo convidar nem a garota pra ir no café. Cara, eu espero muito que não esteja pegando a minha máquina trabalhando.
Nessa cena, o garoto Slime joga o seguinte questionamento pra cima da Lorna. Tem 2 garotos que escaparam. E se eles chamarem a polícia pra cima de você? E nisso, a Lorna fala que eles não têm por que temer a polícia. Até porque a polícia tá de clu-clu com eles. Polícia corrupta. Eles já sabem o que acontece nesse hospital, mas não fazem nada. E isso é preocupante. Pode ser um blefe, claro. Mas isso aqui é um hospital clandestino no meio do nada. Alguém já teria denunciado. Na correria, os meninos acharam um cartaz que mostra aonde tá a porta de saída. Mas tem um probleminha. Pra abrir essa porta são necessárias 5 chaves. Já tá difícil só por isso, mas 5 chaves. E pra piorar o que tá piorado, algumas delas estão perdidas. Logo eles vão ter que procurar as chaves. No lugar deles, eu simplesmente desistiria e tentaria ganhar na força bruta. Coisas a se falar. Durante essa procura, eles não têm muito progresso. Porém, eles acabam notando que aquele açougueiro já tá no mesmo andar que eles. E essa parte é Outlast total. Especificamente a parte do Richard Treasure. Jogão, tá? Num primeiro momento, eles conseguem se esconder. Mas por conta de um descuido do Rob, eles acabam fazendo mó barulho. Que entrega onde eles estão pro doutor. Que vai com tudo pra cima dos dois. E nessa hora eles vão sair correndo. E o Luke acaba deixando um papel cair. E quando o Rob olha, ele nota que se trata de uma foto. Olhem bem pra essa foto. Olhou? Tá, vamos voltar lá pro primeiro episódio agora. No final daquele episódio, nos é dito que algumas crianças conseguem sobreviver naquele local. Elas fogem e ficam escondidas por lá. Enquanto isso é dito, olha quem aparece na imagem. A mesma menina da foto. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o Luke sabia de tudo desde o início. Ele sabia que esse lugar era um abatedouro de crianças. E entrou aí de propósito pra salvar uma amiga, uma irmã, uma namorada, não sei. Mas ele entrou aí pra salvar alguém. E isso é um pouco estranho na minha opinião. No início do primeiro episódio, ele não queria ficar. Ele parecia que realmente só tinha acompanhado os amigos dele até lá. E que tinha uma boa intuição. Será que ele tinha um plano pra se infiltrar lá dentro depois? E mesmo que ele tivesse, porque ele entregou 3 amigos dele pra Lorna, era pra ela se entreter? Ele trocou 3 vidas por uma. O que é meio cruel da parte dele. Tu faria isso por alguém importante? O Joel tava certo em The Last of Us? Aí vai de cada um. Nessa hora em que tanto o Luke quanto o Rob estão sendo caçados, o episódio vai mudar de trama. A gente vai ver como o garoto Limo tá. E ele obviamente tá sendo tratado com todo amor e carinho pela Lorna. Nessa parte, o garoto Limo vai tentar dar uma estudada na Lorna. Ele tenta entender o porquê dela agir assim. E ele entende o motivo. O motivo de que ela tá se vingando da industrialização dos animais. A Lorna é só um peão nisso tudo. Ela é mais uma pessoa que quer vingança. Mas o que o garoto Limo quer entender é porque ela fazia isso com crianças que são inocentes e não controlam a industrialização dos animais. Ele pergunta pra ela se ela não pensa em como ficariam os pais dessas crianças. Ele diz que se ela tivesse filhos, ela ficaria de coração quebrado se isso acontecesse com os seus. E nisso ela fala que ela nunca conheceu os pais dela. Ela diz que ela cresceu dentro de uma gaiola e que seus pais foram mortos em prol da industrialização, mortos por mãos humanas. Isso que ela tá fazendo agora é justo? Ela tem razão? Não, isso que ela tá fazendo não ajuda em nada. Ela tá caçando motivos pra justificar essa externação da vontade doentia de sangue dela. Externação existe. Externação existe. Essa é a única resposta e é isso mesmo. Ela pode tentar se esconder no argumento que for. Isso não muda o fato de que ela tá errada. E, hora ou outra, a noite cai. A Lorna vai dormir e deixa o garoto Limo preso. E aí vai vir uma coisa que eu simplesmente não entendi. Ao invés dela amarrar ou usar um jacarezinho pra amarrar a mãozinha dela, ao invés de ela usar essas coisas no garoto Limo, ela preferiu prender ele com gelo. Obviamente esse gelo iria derreter. E isso aconteceu justamente enquanto ela dormia. Perfeito. É a fuga perfeita. E pronto, é só ele apunhalar ela. Mas ele não consegue. E aí vem uma das coisas que mais me irritou nessa série inteira. Ele não consegue matar ela porque ele tá afim dela. Vamos lá. Lembra que eu falei que essa série em diversos momentos tem um apelo em certas partes? Pois então, isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria. E agora eu pergunto pra vocês, meus amigos. Vocês sabem o que significa o termo eti? Tem uma explicação bem grande do que isso seja, mas de forma resumida, eti é a hipersexualização sem nenhum motivo aparente de algum personagem. Sabe quando tu tá vendo um anime e do nada, bum, seios ou bunda na tua cara? Por nada. Isso é eti. E nessa cena aqui tem um eti bem aonde a Lorna vai subir no berço onde ela dorme e, bom, ela não usa nada por baixo da saia, o que faz com que o garoto Limo veja os 4 ventos com tranquilidade. E isso foi o suficiente pro moleque gamar nela. E nessa parte, onde ele desiste de dar um fim nela, ele ainda se questiona se não tem como mudar ela. Ele não vai terminar com ela, ele vai tentar mudar ela, meu Deus. Isso real me deixou puto com essa série. O episódio termina mostrando que as outras 2 doutoras estão tentando entrar no quarto. E, claro, a nossa duplinha dinâmica ainda tá viva e tentando sair. Tá óbvio que essa série não acabou. E, sinceramente, não sei se eu traria uma segunda parte disso aqui, não. Nesse último episódio, o gore foi deixado de lado, com a série focando bem mais em uma história do que nisso. Tirou o foco do gore e colocou em outra coisa tão desnecessária quanto. Não a lore, o eti. Mas, eu espero que esse vídeo tenha sanado a dúvida de vocês. E espero que vocês não pesquisem sobre. E no mais, é isso, meus amigos. Comenta a ideia de vídeo, deixa o like, obrigado.